Jurassic Park. E aí, tudo bem? Finalmente venho trazer o vídeo aí de curiosidades de bastidores das minhas viagens pro Havaí, do especial Havaí Jurássico Parte 1 e Parte 2. Porque é óbvio, quando eu fiz os vídeos, eu tive que cortar muita coisa, né? Os vídeos já ficaram, assim, razoavelmente longos. Eu quis deixar eles bem dinâmicos e com as coisas principais. Então eu não fiquei mostrando muito, assim, bastidores, perrengues, não necessariamente perrengues, mas curiosidades, coisinhas que aconteceram no momento. Eu não fiquei assim colocando tudo nos vídeos, até porque eu tentei fazer um equilíbrio de um vídeo de locações para você que gosta de cinema, mas também colocar um pouco de vlog, né? Principalmente na segunda parte, que eu mostro ali um pouco do Airbnb, até, né? Fica um pouco mais longo o momento que eu mostrei ali onde eu estava ficando. Porque eu sei que tem gente que acompanha vídeos de viagens e gosta de ver esse tipo de coisa também, até como que é o banheiro do lugar e tal. Então assim, eu tentei juntar um pouco dos dois, até porque o Havaí é um lugar muito bonito e eu não ia ficar mostrando só exatamente as locações ali onde foram feitas as coisas. Eu quis fazer um vídeo um pouco mais completo, equilibrando então um pouco das locações com a minha experiência pessoal e também as belezas do Havaí. Então, esse vídeo que eu tinha comentado já nos comentários também, lá no Instagram, se você segue o @vidapós-créditos, eu disse, vou fazer um vídeo contando algumas curiosidades, tal, coisas que ficaram de fora dos vídeos. Então, estou aqui finalmente para cumprir com a minha palavra e trazer um pouco então desses bastidores aí, curiosidades para você. Vou usar minha ficha aqui do Vida Pós-Créditos, faz tempo que eu não usava, né? Ultimamente tenho usado mais o celular, mas hoje eu estou gravando com o celular, então eu vou usar, anotei tudo aqui, vou usar minha ficha para não esquecer. Então, primeira coisa, por que eu dividi o vídeo, a primeira parte com Jurassic World e a segunda com Jurassic Park? Né? Eu podia ter feito um vídeo só, grandão com tudo, né? Ou então mostrar na ordem que eu visitei, mas assim, lá na primeira ilha que eu fiquei, né, em Oahu, lá em Waikiki, onde tem o Kualoa Ranch, basicamente são locações de Jurassic World, né? A única de Jurassic Park é dos Galimaimos lá, aquela cena da manada. Então, quando eu estava editando, eu pensei, putz, eu acho que eu vou jogar esse pedacinho para o segundo vídeo, que aí vai ficar tudo Jurassic Park ali e tudo de Jurassic World nesse aqui também. Porque lá, apesar de ter menos locações no segundo vídeo, eram coisas mais demoradas, que eu consegui mostrar com mais calma. No primeiro vídeo foi o tour do Kualoa Ranch ali, que queira ou não, né, eu não estava solto pelo lugar ali, tinha um tempo do tour e também tinha outros filmes que eu resolvi mostrar também, então acabou ficando já com bastante material. Eu falei, vou jogar então essa parte do Jurassic Park para o início do outro vídeo, antes de eu pegar o voo e partir para outra ilha de Kauai. Então foi essa a minha decisão. E eu estava na dúvida também se eu fazia um vídeo separado mostrando os outros filmes e fazia um especial só focado em Jurassic mesmo, mas eu também desisti. Eu achei que ia ficar legal mostrar um pouco também de como que é o tour. Então aquele momento que eu entro no bunker, né, que eu falo que tem coisas da Segunda Guerra e tal, eu começo a passar pelos corredores que tem os posters, aí mostra o pôster, entra na locação, eu achei que foi o jeito mais dinâmico e criativo que eu encontrei de não ficar cansativo e de ser um pouco como foi o tour, porque no tour eu entro naquele bunker, né, a gente vai, passa todo o corredor e depois segue para as locações, os lugares reais. Aí ia ficar muito bagunçado, então eu preferi mostrar o pôster do filme, colocar aquele efeito e já mostrar a locação que eu fui visitar lá na frente. Assim não ia ficar muito enrolado e nem muito bagunçado, ficou como se fosse um caminho para chegar nas locações principais de Jurassic World ali no caso. Como você pode ver, tinha muitos filmes, né? Várias produções foram feitas lá, então eu foquei mais nas que eu parei, que eu tirei foto. O lugar é gigantesco e eu fiz 2 tours, né? Como eu falei lá, um focado em Jurassic e o outro passando pelas locações de outros filmes também, porque eu só de Jurassic, por exemplo, não para naquele lugar onde tem as ossadas do Kong, Ilha da Caveira, por exemplo, que é um lugar que eu queria muito ver. Então eu acabei fazendo 2 e mesmo assim você não vê tudo. Lá tem tours, nossa, de bicicleta, de quadriciclo, de cavalo, tem até de barco lá, os lugares, assim. Então, assim, são vários tours. Eu consegui fazer 2 e aí eu foquei realmente nas locações mais legais, dos filmes que eu gosto mais também. E, por exemplo, eu mostrei Caça-Noivas, Os Caça-Noivas, o filme do Zac Efron, que talvez pouca gente conheça. É uma comedinha bem, assim, até esquecível, né? Aquelas comédias que lançaram, acabou, passou, né? Não marcou nada na história do cinema.
Porém, nesse filme eles falam, a gente vai lá no lugar onde fizeram Jurassic Park. Então, assim, eu achei que era importante para os fãs de Jurassic Park e para o contexto, né, do filme, que fala que está indo lá no Qualo Ranch, mostrar também aquela locação. Mas é uma que, por exemplo, se não fosse isso, talvez eu não fosse mostrar, né, que é aquela cena dos quadriciclos, deles pulando e tal, não sei o que, né. Acho que é o filme menos conhecido do vídeo, no caso. Os outros são produções mais marcantes, como Godzilla, como se fosse a primeira vez, que é um que já marcou mais do que os Caça-Noivas, por exemplo. Muita gente é fã, né, do Adam Sandler, da Drew Barrymore. Não que não tenha fãs do Zac Efron, mas realmente é um filme que acabou marcando mais na carreira, por exemplo, do Adam Sandler. E os Caça-Noivas não foi um marco assim na carreira do Zac Efron, né? Tem outros atores também ali mais conhecidinhos, mas acho que ele é o nome mais famoso ali de todos. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que não só no Qualo Ranch, mas no Havaí em geral, não tem assim merchandising, coisa nas lojas focadas nas produções de cinema. Lá no Kualoa tem sim bastante coisa, camisetas, bonés e tal, mas eles usam um símbolo, por exemplo, parecido do Jurassic Park, mas escrevem Kualoa Ranch. Eles não podem, obviamente, usar a marca, né? Não tem autorização para ficar vendendo coisa da marca. Então tinha algumas vitrines lá que eu mostrei no vídeo, com coisas de Lost, ou com aquele apoio, né, tipo a bengala do John Hammond, que tem a âmbar na ponta e tal, mas aquilo tudo não estava à venda, estava escrito display, então não dava para comprar nada. E mesmo assim, por exemplo, tinha camisetas que eu falei que imitam o símbolo de Jurassic Park, mas não tinha nada de Lost. Eu fiquei besta, assim, como não tem nada de Lost? Tinha que ter, sabe? Eu tava com a esperança que eu ia achar alguma coisa com um símbolo da Dharma ali, como eu falei, mesmo que tivesse escrito outra coisa, sei lá. Tanto que eu comprei uma placa que imita aquela placa que o Dennis Nedry acerta com o carro antes dele encontrar o Dilophosauro, né? Que ele gira assim. Tem uma placa lá, tipo, parecida, só que escrito Qualo Ranch e tal. Então, assim, eu achava que talvez tivesse alguma coisa imitando de Lost, mas realmente não tinha nada. Eu só vi mesmo essas coisas de Jurassic. Também eles vendem uns pinguins parecidos com como se fosse a primeira vez, com uma roupinha havaiana e tal. Então tem umas referências, mas de Lost, infelizmente, nada. Aliás, falando em loja, só uma curiosidade do Havaí. Tem muito uma loja chamada ABC, né, ABC, que é uma loja de... Eu não sei nem se é de conveniência. É de conveniência porque tem coisas de alimentação também, coisas básicas, assim, souvenirs, mas também tem ABCs grandes com também comida quente, ou então camisetas, né, coisas mais, assim, roupas e tal. É uma loja que tem tudo que é lugar lá. E mesmo nessas lojas também não tinha nada relacionado à cultura pop e a filmes. Eram mais coisas do Havaí. Por exemplo, ó, pra você ver mesmo do Havaí, eu queria uma camiseta com ukelele desenhado, alguma coisa, e não tinha nada de ukelele. Tipo, às vezes vendia o ukelele, mas não tinha nenhuma camiseta temática assim para turista, com o que eu considero um dos grandes símbolos do Havaí, né? Mas faz parte, talvez seja a época que eu fui, às vezes eles fazem coleções diferentes, tal, né? Eu até perguntei em algumas lojas, pode ser que eles peguem como ideia e façam depois, mas em relação aos filmes, com certeza é por causa dos direitos. Eu comentei, né, se tinha coisas de guerra lá no Kualo Ranch, eu acabei deixando praticamente tudo de fora sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que teve um grande acontecimento lá, né, de Pearl Harbor, tem até o filme famoso, tudo. Então, esse lugar, o Kualo Ranch, esse bunker que eu passei, que tinha os pôsteres, era usado realmente como um lugar de proteção durante a guerra. E durante o passeio do Kualo Ranch, você vê, tipo, alguns bunkers assim, sei lá, tem um gramado, aí tem uma escadinha, tem vários resquícios ainda da estrutura que foi montada ali como proteção ou lugares camuflados para eventuais ataques, né, para eles poderem revidar, sei lá. Tinha toda uma preparação lá, inclusive alguns anos atrás teve um alerta do governo, assim, que como se eles estivessem tendo algum ataque lá, poucos anos atrás. E todo mundo que estava fazendo tour no Kualo Ranch teve que entrar nesse bunker mesmo, porque ele serviria realmente como proteção ainda hoje, né, apesar de não ter mais essa função. Só que era um alerta falso, assim, sabe esses alertas, tipo, tempestade, né, vá para um lugar seguro, que agora começou no Brasil, né, mas lá fora é muito comum quando tem tornado e tal, então tem esse tipo de alerta. E aí veio um desse, mas foi um erro, ainda bem, né? Mas então foi por isso que eu deixei fora também, porque o foco do vídeo não era guerra, né? Eu coloquei só um pouquinho mesmo na introdução ali, não mostrei muitas outras coisas, até porque também era uma foto aqui, uma outra ali, não tinha muita coisa a mais, assim, para mostrar, os tours não são focados nisso lá também. Uma coisa engraçada é quando eu fiz aquela cena que eu tava correndo, onde o Owen corre, né, quando tá tendo a erupção do vulcão, eu imitei a cena ali do Fallen Kingdom, né, o segundo filme de Jurassic World. Eu subi para fazer aquela corrida, né, quem gravou aquele vídeo acho que foi a guia do passeio, foi a guia. E quando eu tava descendo, eu subi um pouquinho assim, fui descendo correndo, um bicho passou correndo na minha frente, só que não deu tempo nem de eu identificar o que era, foi muito rápido assim, e por pouco eu não pisei, eu não tropecei nele. Eu só vi que era um bicho comprido, assim, com um rabão. Aí eu fiz a cena ali, depois eu comentei com a guia, né, e tava o pessoal fazendo o tour junto. Falei, nossa, um bicho passou correndo e tal.
Ela falou, nossa, mas não tem bicho assim, como você está descrevendo aqui. O que tem aqui são, tipo, porcos do mato, né? Porco selvagem. Mas eu falei, não, não era porco, porque tinha um rabão comprido, assim. Parecia como se fosse um réptil. Fiquei pensando, falando aquilo pra eles devem estar pensando, meu, esse menino tá achando que tá no Jurassic Park, né? Ele tá achando que viu o dinossauro ali, tá doido. Mas não era. E depois eu pesquisando por minha conta, coloquei os bichos do Havaí e tal, característicos da ilha que eu tava, não sei o quê. E aí eu descobri que era um tal de mongoose, que é um mamífero mesmo, bem comprido assim, e com certeza foi ele, porque eu vi que tem na região lá, depois eu conversei com outras pessoas, quer dizer, a guia não estava sabendo muito bem que tinha outros bichos lá, para ela era só porco selvagem, mas não era, tem esse tal de mongoose, um bicho bonitinho, até vou deixar a foto aí para você ver, e foi esse que atravessou na minha frente, mas eu fiquei com fama provavelmente de louco, né, porque eu descrevia para eles falando, não, parecia tipo um réptil, um rabão assim, porque foi muito rápido, né? Mas era um mamífero. Para terminar a parte do Color Ranch, vale falar também que teve um clipe muito famoso da Nicki Minaj, aquela música Starships are meant to fly. Foi feito lá no Kualoa Ranch. E também tem umas cenas que parecem ser da Napali Coast, que eu vou falar, né? Que foi no segundo vídeo. Vou falar de outras curiosidades de lá mais pra frente. Mas se você quiser assistir o vídeo inteiro também, põe no YouTube Nicki Minaj Starships, que você vai ver bastante dessas paisagens que você viu no meu vídeo e desses lugares que foram usados em vários filmes de Hollywood. Lá em Waikiki, então, eu fiquei num hostel, né? Eu não fiz muitas imagens ali, só tem uma cena quando eu tô voltando à noite, aí eu entro na porta do quarto assim, mas era um quarto com mais gente, então não ia ficar gravando lá dentro. Tinha acho que dois beliches, né? Acho que era para 4 pessoas. Tinha 2 meninas australianas, um francês e eu. Então lá deu para ficar num hostel, normalmente eu fico em hostel mesmo. Tento pegar, às vezes, quarto com menos gente, né? Para não ficar muita zona, muita bagunça, correndo muito risco também, sei lá. E só que em Kauai, na segunda parte da viagem, eu pesquisei, parece que tinha 2 hostels só lá e não eram confiáveis, às vezes estão abertos, às vezes não. Não dava para contar com isso, sabe? Porque Kauai é uma ilha muito mais selvagem mesmo, eles chamam de Garden Island, que é a ilha do jardim. Então é bem mais natureza, não tem a estrutura de uma cidade maior, como tem, por exemplo, lá em Oahu, né, outras ilhas do Havaí que tem cidades assim, metrópoles mesmo, né? Então lá em Kauai eu acabei tendo que procurar o Airbnb que eu mostrei, que é ótimo, e não teve jeito, assim, tipo, eu consegui num preço bacana, pelo menos, né? Não foi, lógico que foi mais caro que hostel, mas não passei apuro, fiquei bem instalado, e aí é isso, né? Tá na chuva para se molhar, não tem, eu ia ficar onde? Na rua? Não dá, né? Então se não tem hostel, não ia ficar em hotel, que é bem mais caro, né? O Havaí é um lugar caro, mas então eu fiquei no meio termo. Aliás, nem vou falar de valores aqui, se você tem curiosidade, quanto que você pagou na viagem, passagem, os passeios, tipo, esses preços variam muito, você sabe que passagem aérea depende da época do ano, todo ano muda, mesmo os passeios também, eles vão, né, mudando os valores e tal, então já tem um tempo que eu fui, um bom tempo, então com certeza já são outros valores, até na época mesmo, eu via uma data, via outra, já era outro valor, e a tendência é sempre ir mudando, dependendo da época do ano, né, alta temporada, tem todas essas coisas. Então depende, se você viajar para ficar no hotel, você vai gastar mais, se você ficar no hostel, vai gastar menos, se você alugar um carro, você vai gastar um tanto, se pegar Uber, vai gastar outro. Eu fiz um acordo lá com uma empresa de táxi para me pegar, me levar, porque Uber também não é confiável lá. Muitas vezes tem passeios que ficam a 40 minutos, 1 hora, a ilha é grande, tem um ônibus só que roda a ilha inteira, então ele passa assim, tipo, bem de vez em nunca, dá para usar, mas também você fica com um horário bem restrito, né? Aí você vai confiar no Uber, pagou um passeio, daqui a pouco ele não aparece, que costuma acontecer isso lá, então, fechei uma parceria com uma empresa de táxi lá, foi super legal, tranquilo. A mesma motorista me pegava e me levava sempre que eu precisava de tipo de transporte assim. E no final ainda me deram um desconto legal lá, então valeu bastante a pena. Então, se você for, tem que pesquisar bastante e ver qual é o tipo de viagem que você quer fazer. E aí você vê a época e os passeios e tudo mais. Vamos falar um pouco agora então do segundo vídeo, a parte 2, quando eu fui para Kauai, né? Eu brinco na minha cabeça que o segundo vídeo tem um paralelo com tanto Jurassic World Domínio, como também com o novo filme que vai lançar, né, Jurassic World Recomeço. Por quê? Porque em Domínio muita gente reclamou que ficavam aparecendo os gafanhotos mais do que dinossauros, né? E aqui nesse meu vídeo apareceu muito galo, né? Então na minha cabeça eu fiquei pensando, a pessoa quis ver dinossauro, óbvio que não ia ver, porque não existe dinossauro, né? Mas acabou vendo um vídeo com muitos galos. Eu achei que ia ficar engraçado, tinha muito galo mesmo lá, eu tentei dosar, acredite, eu cortei muitas cenas de galo. Se você achou que teve bastante galo nesse vídeo, tinha muito mais. Eu cortei e deixei assim as mais engraçadas, ou onde eu achava que cabia melhor. Espero que tenha ficado legal. Eu achei engraçado, eu me diverti com os galos lá, galos e galinhas, né? Tinha muito mais galo, mas às vezes outra uma galinha. Achei muito curioso. E o paralelo com Jurassic World Recomeço, né? O Rebirth, que vai lançar agora,
é que eles falam que nesse filme eles têm que extrair o DNA de alguns dinossauros para fazer um medicamento, né? E é um da terra, um do ar e outro do mar. E nesse segundo vídeo eu fiz aventuras basicamente nesses 3 lugares. Na terra foi o Jardim Botânico, onde eu mostrei as árvores lá do Life Finds a Way. Teve no ar com o helicóptero, onde eu fui na cachoeira, né? Onde o helicóptero desce lá com o John Hammond, né? Quando eles vão para o parque. E também teve mar, que foi a parte da Napali Coast. Então teve essa coisa do terra, água e mar, são 2 paralelos que eu fiz com os filmes. Comentando com você que é paralelo que eu fiz na minha cabeça, né? Eu não contei isso naqueles vídeos, mas é uma coisa que eu pensei assim, ó, que interessante, né? Ou não, só pra mim. Ah, uma coisa só, antes de eu partir para essa parte de Kauai, como no começo do vídeo tem aquela cena dos galimainos, do tronco, eu ia comentar também que lá no Kualoa Ranch tem aquele tronco que eu falei que não é o original, né? Mas eles colocaram ali pra simbolizar a cena do filme. Mas tem um outro lugar que tem um tronco também, um outro lugar que não foi onde foi feita a cena, né? O que eu mostro no vídeo é onde foi feito aquela cena do filme. Mas um outro lugar no Kualoa Ranch colocaram também lá com uma placa igual do Jurassic Park, escrito Jurassic Valley. Vou mostrar aí para você também, para você conhecer. Mas eu achei que ia estender o vídeo um pouco mais do que precisava, não tinha nada de tão interessante lá, eu acabei cortando. E aqui um outro tronco que eles colocaram em outro lugar para tirar uma foto temática aí de Jurassic Park. Mas não é o lugar da cena dos galimainos. Mas vamos lá então, na Napali Coast, eu quero comentar, né? No vídeo eu falo que é um passeio que não é para todo mundo, porque realmente é bem assim radical, né? Como o pessoal fala. Você tem que, naquele bote, o bote bate pra caramba, né? Ele vai e demora para chegar, viu? Na Napali Coast mesmo. Ele vai, música tocando lá, bastante música legal, a gente vai conversando. Aquele dia tava bem gostoso, esse passeio tinha sido cancelado para mim, aí eu consegui remarcar lá. Ah, vai ter e tal. Eu sempre deixo, quando eu viajo, um dia livre, sabe? Um dia livre quando eu chego. Ou no caso, por exemplo, do passeio de helicóptero, eu deixei um dia quando eu cheguei e um dia no final. Por quê? O primeiro dia livre é para caso o voo atrase. A gente sabe que tem cancelamento, às vezes, sabe, tipo, atrasa a coisa. Então, como tem passeios que já estão pagos, depois você vai ter uma dor de cabeça tão grande para ficar tentando remarcar, ou conseguir dinheiro de volta, tal, que eu prefiro às vezes pagar um dia a mais num hostel que é barato, sabe? E deixar um dia livre de repente para bater perna, sentir qual que é do ambiente ali, né, um pouco da atmosfera do lugar, tal. Sei lá, descansar um pouco da viagem que é longa. E assim tem essa segurança caso o voo atrase um dia, ainda dá tempo de chegar a tempo dos passeios programados, né, das atividades que você pensa em fazer. E no caso de helicóptero, sempre que tem uma atividade que você vai usar alguma coisa desse tipo, assim, sei lá, asa delta, parapente, qualquer coisa, né, vai saltar de paraquedas, são coisas que depende do tempo, né? Então, por exemplo, eu tinha tentado fazer um passeio de helicóptero na Nova Zelândia, que ia pousar numa geleira, e cancelaram. Eu fiquei 3, 4 dias no lugar e nenhum dia pôde sair. Por quê? Mau tempo, característica das nuvens, tudo isso influencia, então nem sempre vai estar garantido o que você vai fazer. Então eu deixei alguns dias livres também no caso do helicóptero, e o dia que eu fui estava meio chuvoso, né? Eu até mostro no vídeo, mas pôde sair, estava seguro, então fizeram o passeio. Mas e se tivesse cancelado? Eu tinha um dia livre depois para poder repor. E no caso desse da Napali Coast foi o que aconteceu, cancelaram, eu não lembro porquê, se foi o guia ficou doente, alguma coisa, e eu consegui jogar para um outro dia, e foi super legal, foi, acho que o passeio, assim, de energia, de dia bonito, de galera mais legal, acho que foi o dia mais gostoso de passeio que eu fiz lá. Mas então é isso, assim, ó, bote batendo, a gente tem que ficar com a corda, tem umas cordas, assim, presas, sabe, na perna, segurando, assim, porque o negócio vai touro mecânico, assim, você tá num rodeio, não é todo mundo que tá em condições, às vezes, você pode voar, cair do bote, se tem problema de coluna, alguma coisa assim, acho que não é muito aconselhável. A Napali Coast também não foi feito só filmes de Jurassic lá, eu não quis ficar enrolando muito, como eu falei no vídeo também, para ficar uma coisa bem dinâmica e divertida, né, eu achei que algumas coisas iam quebrar um pouco o ritmo, então tô trazendo mais uma curiosidade para você aqui. Aquelas praias que eu mostrei foram usadas em vários filmes também. Quando o aviãozinho cai com o Harrison Ford e a Anne Hatch no filme 6 Dias, 7 Noites, tem cenas também do Pirata do Caribe, né, que eu mostrei, o Navegando em Águas Misteriosas, eu mostrei lá a árvore também, onde fizeram o bambuzal, né, no Jardim Botânico, também foi usada aquela praia ali. E Indiana Jones também, uma série de filmes de Hollywood usam a Napali Coast, porque realmente é muito bonita. Então é o que eu digo, você pode gostar de filmes, vai ser legal. Mas para quem quer ver as belezas do Havaí também é um lugar essencial. Para quem gosta dos dois, é o casamento perfeito, que foi o que eu fiz. Lá na ilha tem uma hora, tem que ser muito atento também, né? Porque o vídeo tem muito detalhe. Eu falo para quem é fã de Jurassic, vale a pena até rever esses vídeos, porque tem bastante
referência e tal, mas tem algumas referências de coisas que marcaram a minha viagem. Então, quando eu desço na Napali Coast ali, que eu mostro, né, que seria a Ilha Nublar, Ilha Sorna, tem um momento antes da parte do snorkel, de pegar o barco e ver os golfinhos, que eu mostro uma árvore que depois eu vou mostrar de novo com mais detalhes lá no Jardim Botânico, que tem uma fruta amarela chamada noni. Essa fruta eu provei lá na Ilha Nublar, só que eu não tenho vídeo disso, na hora eu não gravei e tal. E é uma fruta muito curiosa, porque eles chamam de cheese fruit, que é a fruta queijo, porque ela tem um cheiro de queijo, assim, sabe? E é muito curiosa que ela adormece a língua, então você come e ela dá uma sensação meio estranha e tal. Eu achei bem curioso, então chama noni. Eu coloquei lá na legenda, né, na parte do Jardim Botânico, se quiser pesquisar. Eu acho que no Brasil, não sei se tem, eu dei uma olhada, uma lida, parece que tinha sido proibido uma época, não sei, mas achei bastante curioso também, é uma coisa que eu queria comentar, porque eu mostro ali noni e não explico exatamente o que é aquela fruta, então estou trazendo essa curiosidade para você. Uma coisa bem legal também, sabe quando mostra eu entrando tipo parece uma caverna assim, umas ondas bem fortes tal, entre uma música mais acelerada? Vou mostrar aí a imagem para você, tem essa pedra ali no meio que, pô, legal pra caramba, assim, escorrendo água tal. Tem um vídeo da Mary J. Blige, a cantora de R&B, que ela tá em cima daquela pedra cantando, então eles falaram lá essa curiosidade, depois quando eu voltei eu assisti, assim como o clipe da Nicki Minaj, eu vi esse clipe da Mary J. Blige também, que foi feito naquele local, achei bastante curioso. Para finalizar, falar um pouco do Jardim Botânico, tem uma parte do vídeo que eu falo assim, nossa, eu tô ouvindo um barulho estranho aqui atrás. E realmente eu coloquei no vídeo porque quando eu tava lá esperando, eu ouvia um barulho, tipo, eu até faço no vídeo, eu mostro assim, só que na câmera não captou muito, ficou muito baixo, né? Eu tentei aumentar ao máximo o volume, não sei se você assistindo conseguiu ouvir, mas eu falei, o cara tá louco, né? Já falou que viu um bicho, parecia um réptil correndo lá, agora tá ouvindo um dinossauro. Mas eu não sei até agora o que era aquele barulho. Era uma coisa meio atrás de mim nas plantas lá, falei, será que tem uma caixa de som aqui? Mas não tinha nada temático de dinossauro lá, o guia até falou, né? Coisas de Jurassic. Aliás, tudo que eu falo nesses vídeos, eu até coloquei no comentário fixado, são curiosidades que foram passadas pelos guias. Então, aqui foi feito tal cena, tal, e coisas que eu pesquisei também. Nada eu estou inventando na minha cabeça, né? Tudo foi tirado de algum lugar, e no caso dessa viagem, realmente foram informações ou do pessoal de produção, que nem o cara lá que era o piloto, né, que me levou lá na cachoeira, na Jurassic Falls, que trabalhou em Jurassic World, então ele trabalhou na produção. O guia do Jardim Botânico me falou onde foram feitas as cenas. Então, assim, se eu tô lá, eu não vou acreditar nos caras, né? Se tiver alguma coisa errada, veio direto das fontes, né? Então são curiosidades que eles passam, né? E que eu vou atrás, às vezes vou olhar, que você na hora às vezes já reconhece, outras você tem que dar uma pesquisada, olhar a cena do filme para comparar e tal. Mas é isso, eu acho que vale a pena comentar também. Olha, acho que é isso. Basicamente, essas são as curiosidades e algumas informações a mais que eu quis trazer para você. Se tem alguma coisa que eu não falei, que você ficou curioso, curiosa sobre a viagem em si, tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários, eu respondo aqui embaixo. Inclusive, eu ia fazer um vídeo de expectativa para o novo Jurassic, mas não vai dar tempo. Eu ainda vou fazer um de coleção de Jurassic agora para mostrar e já vai estrear semana que vem, então eu faço depois um conferido falando o que eu achei e o que eu estava esperando já num vídeo só. Então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo também. Se você não assistiu os especiais, eu vou deixar no card aqui na tela final. Assiste lá, compartilha com os amigos, são vídeos que eu fiz com bastante carinho, deu muito trabalho, eu acho que está um resultado bem bacana, então eu ia ficar muito feliz se mais gente assistisse também. Me fala aí nos comentários o que você achou. Como eu falei, se tiver alguma pergunta, manda aí. Deixa sua curtida no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e eu te vejo em breve.